O milagre que mudou a vida de Luciana, uma vitória sobre a encefalite anti-NMDA. Luciana sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, dividindo-se entre plantões exaustivos e as responsabilidades de casa. Seu marido, Roberto, era motorista de aplicativo, e apesar das dificuldades financeiras, eles conseguiram construir uma vida simples, mas cheia de amor. Até que, em um dia comum de março de 2022, tudo mudou. Tudo começou com uma dor de cabeça insistente. Luciana achou que era apenas cansaço, mas em poucos dias, os sintomas pioraram: febre alta, confusão mental, alucinações. Ela começou a ter crises de agressividade, algo completamente fora de seu perfil tranquilo. Roberto, desesperado, a levou ao pronto-socorro, onde os médicos, após vários exames, deram o diagnóstico: encefalite anti-NMDA, uma doença autoimune rara que ataca o cérebro, causando inflamação e, em muitos casos, deixando sequelas graves ou até levando à morte. Os médicos foram claros: o tratamento seria longo, caro e sem garantias. Luciana foi internada na UTI, sedada, enquanto Roberto tentava entender como pagaria pelas medicações e pelos cuidados que o SUS não cobria integralmente. As contas se acumulavam, e o desespero tomava conta da família. Os filhos, Pedro, de 8 anos, e Sofia, de 5, choravam todos os dias, perguntando quando a mamãe voltaria para casa. Foi então que Dona Maria, vizinha de Luciana e membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu na porta de Roberto com um convite: meu filho, só Jesus pode mudar essa história. Venha comigo amanhã à noite. Lá, você vai ver o poder de Deus. Roberto, que nunca tinha sido muito religioso, hesitou, mas a situação era tão desesperadora que ele não tinha mais nada a perder. No dia seguinte, ele e as crianças entraram pela primeira vez em um templo da Universal. O que Roberto encontrou ali foi diferente de tudo o que imaginava. Não era um lugar frio ou cheio de formalidades, mas um ambiente de fé viva, onde pessoas oravam com lágrimas nos olhos, clamando por milagres. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre libertação, sobre como Deus não abandona quem nele confia. Quando chegou a hora das orações, Roberto foi chamado ao altar. O pastor ungiu sua testa com o óleo sagrado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre a vida de Luciana. Essa doença não vai prevalecer. O sangue de Jesus tem poder para curar, para restaurar, para trazer de volta o que o inimigo roubou. Roberto sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Era como se uma corrente de fé o envolvesse, tirando o peso do desespero. Ele começou a chorar, não de tristeza, mas de uma esperança que não vinha dele mesmo. Ao seu lado, pessoas que nem conhecia colocavam as mãos em seus ombros e oravam junto. Uma irmã da igreja, irmã Cláudia, se aproximou e disse: Irmão, você precisa entrar na campanha dos 7 dias de jejum e oração. Deus vai operar o milagre, mas nós temos que fazer a nossa parte. E não se esqueça, o dízimo e as ofertas são uma aliança com Deus. Quando você dá, você abre as portas do céu sobre a sua vida. Roberto saíra de casa com as últimas economias no bolso. Mas ali, movido por uma convicção que não entendia, ele colocou tudo no envelope de ofertas. Se Deus é fiel, ele vai multiplicar, pensou. Nos dias seguintes, Roberto e as crianças não faltaram a nenhuma reunião. Participaram da fogueira santa, onde o fogo espiritual queimava tudo que era negativo, e das vigílias de madrugada, onde a igreja clamava por milagres. Pedro e Sofia, mesmo pequenos, aprendiam a orar: Jesus, cura a mamãe. O pastor ensinou Roberto a fazer orações de libertação em casa, declarando a palavra de Deus sobre a vida de Luciana. Enquanto isso, no hospital, os médicos notaram algo incomum. Os exames de Luciana, que antes mostravam piora, começaram a apresentar melhoras inexplicáveis. A inflamação no cérebro diminuiu, e ela começou a responder aos estímulos. Em uma semana, tiraram-na da sedação. Seus primeiros palavras, fracas, foram: Roberto, eu sonhei com um anjo, ele disse que eu ia sarar. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não é comum nesta doença, disse o neurologista. Pode ser remissão espontânea, mas é muito raro. Roberto, porém, sabia a verdade: aquele era o poder de Deus agindo.
No domingo seguinte, Luciana, ainda fraca, mas lúcida, foi levada à igreja em uma cadeira de rodas. Quando entrou no templo, a congregação irrompeu em aplausos e lágrimas. O pastor a chamou ao altar, e ali, diante de todos, ela deu seu testemunho de fé. Eu não sei explicar o que aconteceu. Os médicos disseram que eu poderia ficar vegetativa, que minhas chances eram mínimas. Mas aqui estou eu. Deus me tirou do vale da sombra da morte. Não foi medicina, não foi sorte, foi o poder da oração, foi a unção de Deus nesta igreja. O pastor, então, fez uma oração de quebra de maldição sobre sua vida e ungiu-a novamente com óleo. Luciana sentiu uma força sobrenatural percorrer seu corpo. Quando tentou se levantar, suas pernas, antes fracas, a sustiveram. Ela deu alguns passos trêmulos, mas firmes, e a igreja explodiu em glórias a Deus. Hoje, um ano depois, Luciana está completamente curada. Os exames não mostram mais nenhum vestígio da doença. Ela e Roberto são dizimistas fiéis e participam ativamente da igreja. Luciana até se tornou uma obreira, ajudando outras pessoas que chegam com doenças ou aflições. Seu testemunho é contado em cultos, e muitas vidas têm sido tocadas por sua história. Em uma noite de corrente de oração, Luciana compartilhou a lição que aprendeu. Eu pensava que minha força vinha de mim mesma. Mas Deus permitiu que eu passasse por aquele vale para me mostrar que a verdadeira força está na fé. Quando nós nos rendemos a Ele, quando obedecemos aos seus princípios como o dízimo, a oração, a busca pela santidade, Ele faz o impossível. A Igreja Universal não é só um lugar de cultos, é um hospital de almas, onde Deus opera milagres todos os dias. Se você está passando por uma batalha, não desista. Entre numa campanha, participe das vigílias, dê o seu dízimo com fé. Deus não falha. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, Luciana e sua família continuam sua jornada, agora não mais como vítimas das circunstâncias, mas como testemunhas do poder de Deus. No domingo seguinte, o templo da Universal estava lotado. Muitas pessoas já tinham ouvido falar do milagre de Luciana e vieram em busca de uma palavra de fé. Enquanto o coral entoava hinos de adoração, ela sentiu um toque no ombro. Era uma mulher de olhos cansados, com um bebê no colo e uma expressão de desespero. Irmã, eu ouvi seu testemunho na rádio, a voz dela tremia. Meu marido está desempregado há 8 meses, e agora descobrimos que meu filho tem uma doença rara. Os médicos disseram que não tem cura. Eu não sei mais o que fazer. Luciana reconheceu naquele olhar a mesma dor que já tinha sentido. Ela abraçou a mulher com força e, sem hesitar, levou-a até a frente do altar. O pastor, ao vê-las, interrompeu a pregação e chamou os obreiros para orar. Deus não muda, declarou o pastor, com voz firme. Se ele fez por Luciana, ele fará por você também. Mas é preciso crer de todo o coração. A mulher, chamada Marisa, chorava enquanto contava sua história. O marido, um homem trabalhador, tinha perdido o emprego depois de um acidente. As contas se acumularam, e a notícia da doença do filho, Pedro, de apenas 1 ano, foi o golpe final. Os médicos davam poucas esperanças. Eles disseram que ele não vai andar, não vai falar, que a doença vai piorar, Marisa soluçava. Eu não tenho mais forças. Luciana, então, pegou nas mãos dela e disse: Marisa, eu também achei que tudo estava perdido. Mas Deus usou a minha fraqueza para mostrar sua glória. Você precisa fazer como eu fiz, entregar tudo a Ele. Comece hoje. Dê o dízimo, mesmo que seja pouco. Participe das vigílias. E, acima de tudo, não pare de orar. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Marisa, ainda em lágrimas, prometeu obedecer. Naquela mesma noite, ela e o marido, Carlos, foram à vigília do desespero. Enquanto oravam, o pastor impôs as mãos sobre Pedro e declarou: Em nome de Jesus, esta criança está curada. Nos dias seguintes, Marisa não faltou a nenhuma reunião. Mesmo com as contas apertadas, ela deu o dízimo com fé, confiante de que Deus providenciaria. E ele providenciou. Uma semana depois, Carlos recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidatado meses antes. O dono, um homem cristão, disse que sentirá no coração que deveria dar uma oportunidade a ele.
O salário era suficiente para cobrir as despesas e ainda sobrar para o tratamento de Pedro. Mas o maior milagre ainda estava por vir. No retorno ao médico, após um mês de orações e jejuns, os exames de Pedro mostraram uma melhora inexplicável. A doença, que antes avançava rapidamente, tinha estabilizado. Os médicos, surpresos, pediram novos testes. E, 3 meses depois, o diagnóstico veio: remissão total. Não havia mais sinais da doença. Isso não tem explicação médica, disse o neurologista, abalado. Mas, se foi a fé de vocês, continuem nela. Marisa e Carlos choraram de alegria. Naquele domingo, eles subiram ao altar para dar seu testemunho. Pedro, agora com 1 ano e 4 meses, balbuciava suas primeiras palavras e tentava dar os primeiros passinhos, apoiado nos móveis. Deus não só curou nosso filho, como restaurou nossa família. Carlos disse, emocionado. Nós estávamos afundados, mas a igreja nos ensinou a confiar em Deus. Hoje, temos emprego, saúde e, acima de tudo, paz. O pastor sorriu e lembrou a todos. Isso é o Evangelho em ação. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, ainda transforma vidas. Mas é preciso obediência, fé e persistência. Quem crê, vê a glória de Deus. E assim, mais uma família experimentou o poder da fé. Marisa e Carlos se tornaram obreiros voluntários, ajudando outros que chegavam quebrantados, assim como eles chegaram. E Luciana, que antes pensava que sua história era apenas sobre ela, entrou numa nova missão: levar esperança a quem ainda não conhecia o Deus dos impossíveis. Porque na Universal, todos os dias, uma nova história de milagre começa. E a sua pode ser a próxima. A vida de Marisa e Carlos mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Aquele casal que antes vivia brigando, com as contas atrasadas e a filha doente, agora tinha um brilho nos olhos. Luciana, que antes mal saía de casa por causa das crises de asma, agora corria pelo pátio da igreja, ajudando a organizar as crianças no grupo de oração infantil. Um dia, Dona Jussara, a vizinha que sempre torcia o nariz quando eles falavam de fé, bateu à porta com uma expressão séria. Marisa, preciso falar com você, disse ela, segurando um envelope amassado. Meu filho foi demitido, a luz vai ser cortada e, não sei mais o que fazer. Marisa não hesitou. Abraçou a vizinha e falou com firmeza. Vem comigo. Hoje mesmo você vai conhecer o lugar onde Deus mudou a minha vida. Naquela mesma noite, Dona Jussara estava na Universal. Chorou durante toda a reunião, contando como a depressão tinha tomado conta dela depois que o marido faleceu. O pastor orou por ela, impôs as mãos e declarou: Deus é o Deus das viúvas. Ele vai suprir todas as suas necessidades. No dia seguinte, enquanto Dona Jussara ainda estava abalada pela emoção da noite anterior, o telefone tocou. Era a empresa onde seu filho trabalhava. Nós revisamos o caso dele. Houve um erro no processo. Ele está recontratado, e ainda vamos pagar os dias que ficou sem trabalhar. Dona Jussara caiu de joelhos no meio da sala. Não era coincidência. Era Deus respondendo. Enquanto isso, Carlos recebeu uma promoção no trabalho. O gerente, que antes nem olhava na cara dele, agora o chamava de funcionário modelo. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Luciana, que há anos dependia de remédios caríssimos para controlar a asma, começou a sentir algo diferente. Uma manhã, acordou e percebeu que estava respirando normalmente. Sem chiado, sem falta de ar. Os dias passaram, e o inalador ficou esquecido na gaveta. No consultório, o médico ficou boquiaberto. Não tem explicação médica. Os pulmões dela estão perfeitos. Marisa chorou de gratidão. Só Deus faz isso. Na Universal, a gente aprende que milagre não é coisa do passado. É para hoje. E assim, a família que chegou arrasada se tornou um farol de esperança. Carlos passou a dar testemunhos nas reuniões, mostrando como a obediência aos princípios de Deus tinha transformado sua vida financeira. Marisa liderava um grupo de senhoras que oravam pelas famílias do bairro. E Luciana, a menina que quase não podia brincar, agora dançava nos cultos, louvando ao Deus que a curou. Um domingo, enquanto a família ajudava a distribuir folhetos na porta da igreja, um homem parou o carro e desceu com lágrimas nos olhos.
Eu ouvi o testemunho de vocês no rádio, disse ele, com a voz embargada. Minha esposa tem câncer, e os médicos disseram que não há mais esperança. Mas se Deus fez por vocês, Ele pode fazer por nós também. Carlos abraçou o homem e falou com convicção. Pode crer, meu irmão. Aqui, você vai ver que Deus é especialista em casos impossíveis. E assim, como uma pedra jogada num lago, a fé daquele casal continuou gerando ondas de milagres. Porque na Universal, quando alguém se entrega de verdade, Deus não apenas muda uma vida, Ele usa aquela vida para mudar muitas outras. E a sua história? Quando vai começar? O homem, que se chamava Roberto, entrou na igreja naquele mesmo dia com a esposa, Dona Maria. Ela estava fraca, os cabelos rareados pela quimioterapia, mas nos olhos brilhava uma centelha de esperança que há muito não se via. Enquanto caminhavam pelo corredor, muitos irmãos já se aproximavam para orar por eles, colocando as mãos sobre seus ombros com palavras de fé. Não é o câncer que vai dizer o fim da sua história, não. Disse uma irmã, segurando a mão de Dona Maria. Jesus já venceu a morte, e ele vai vencer isso também. No culto, quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre, Roberto levou a esposa até o altar. Ela mal conseguia ficar de pé, mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, algo mudou. Dona Maria sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente de vida a invadira. As lágrimas escorriam, mas dessa vez não eram de dor, e sim de uma paz que ela não sentia há meses. Eu estou curada. Ela sussurrou para Roberto, ainda no altar, enquanto o pastor continuava a orar. Você vai ver, meu amor. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar, respondeu ele, apertando sua mão com força. Nos dias seguintes, Dona Maria voltou ao hospital para novos exames. Os médicos, que antes não davam esperança, agora olhavam os resultados com expressões de espanto. Não tem como explicar, os tumores sumiram. É como se nunca tivessem existido, disse um deles, coçando a cabeça, sem encontrar palavras. Roberto não precisava de explicações. Ele já sabia. Aquela mesma igreja que havia mudado a vida de Carlos e sua família agora estava escrevendo um novo capítulo na vida deles. E não parou por aí. Pouco tempo depois, Roberto e Dona Maria voltaram à Universal, mas dessa vez não era para pedir, era para agradecer. E no meio do culto, quando o pastor chamou quem quisesse dar um testemunho, Dona Maria subiu ao púlpito com firmeza, o rosto iluminado. Eu vim aqui doente, quase sem forças, mas Deus me deu uma segunda chance. Ela disse, segurando o laudo médico que comprovava sua cura. Se alguém aqui está passando por uma batalha, não desista. Deus é fiel, e nesta igreja, os milagres acontecem. As pessoas aplaudiram, muitas choravam. Entre elas estava uma jovem mãe, com um bebê no colo, que há semanas pedia a Deus por um emprego. Ao ouvir aquele testemunho, algo acendeu em seu coração. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim também, pensou. E assim, como uma corrente, a fé daquele casal tocou outra vida. E essa vida tocaria outras. Porque na Universal, quando alguém experimenta o poder de Deus, não guarda só para si. Compartilha. Multiplica. E o milagre, que começou com uma família, agora se espalhava como fogo, provando que, onde há fé, não há limites para o que Deus pode fazer. E a sua história? Quando você vai dar o primeiro passo? A igreja está de portas abertas, e Deus está esperando por você. O seu milagre pode estar mais perto do que você imagina. A jovem mãe, com o bebê apertado contra o peito, sentiu as lágrimas escorrerem enquanto o coro cantava Deus é fiel, Ele não falha jamais. O desespero dos últimos meses pesava em seus ombros, contas atrasadas, o medo de não ter leite para o filho, as portas que se fechavam a cada currículo entregue. Mas naquela noite, algo mudou. Não era só esperança, era uma certeza queimando dentro dela, Deus ia responder. No dia seguinte, ainda com o coração acelerado pela fé, ela entrou na Universal mais cedo. Procurou a pastora que havia orado pelo casal na noite anterior e, com voz trêmula, contou sua situação. A pastora sorriu, colocou as mãos em sua cabeça e declarou: Filha, hoje mesmo Deus vai abrir as portas que nenhum homem pode fechar. Você vai sair daqui com a vitória. Ela saiu da igreja com o bebê no colo e uma paz que não sentia há meses.
no caminho para casa, resolveu passar em uma padaria onde já havia pedido emprego antes e sido recusada. Mas dessa vez, ao entrar, a Donora a reconheceu e, sem ela nem pedir, disse: "Olha, ontem minha funcionária pediu demissão de repente. Se você ainda precisa do trabalho, é seu. Começa amanhã." A jovem quase caiu. Não era qualquer emprego, era perto de casa, com horário flexível para cuidar do bebê, e o salário dava para quitar as dívidas e ainda sobrar. Naquela mesma semana, enquanto organizava as prateleiras, uma cliente perguntou se ela conhecia a Universal. Ao ouvir seu testemunho, a mulher que lutava contra uma depressão há anos se emocionou: "Eu também preciso de um milagre. Você acha que Deus pode me ajudar?" A jovem, agora com os olhos brilhando, segurou sua mão: "Não só pode, como vai. Venha comigo domingo. Você vai ver o poder de Deus." E assim, o milagre que começou com um emprego se transformou em uma corrente de bênçãos. A espadaria, que antes mal pagava as contas, começou a prosperar de tal forma que a Donora, curiosa, também foi à igreja. Lá, ouviu que Deus não era só para casos desesperados, era para quem quisesse mais. Mais paz, mais saúde, mais família unida. E ela, que há anos brigava com o marido por causa de dívidas, viu seu casamento ser restaurado depois de uma campanha de jejum. Enquanto isso, o bebê da jovem mãe que nasceu prematuro e os médicos disseram que poderia ter problemas foi levado ao altar em uma corrente de milagres. A pastora orou: "Todo limite é quebrado em nome de Jesus." Nos exames seguintes, os médicos não acreditaram: o desenvolvimento do menino estava perfeito, sem sequelas. "Isso não tem explicação médica", disseram. Ela sorriu: "Eu sei. Tem explicação divina." Hoje, essa família não só frequenta a Universal como serve nela. A jovem, que já foi atendida no balcão de oração quando não tinha nem passagens de ônibus, agora é uma das que estende a mão para quem chega quebrado. O marido, que antes torcia o nariz para essas coisas de igreja, hoje é obreiro e testemunha: "Pensei que milagre era sorte. Até precisar de um." E a corrente não parou. Cada vida tocada tocou outras. O vizinho que viu a transformação da família e foi curado de uma dor nas costas. A colega de trabalho que, depois de ouvi-la orar no intervalo, entregou a vida a Jesus e reconquistou a guarda do filho. Até a médica que atendeu o bebê, cética, acabou na igreja após sonhar com uma voz dizendo: "Vá onde a fé opera." Porque é assim na Universal: o milagre não é um ponto final. É uma semente. Planta-se uma fé, colhe-se uma família restaurada. Planta-se uma obediência, colhe-se uma vida de propósito. E o que começou com um casal que quase desistiu, uma mãe sem esperança e um bebê frágil, virou um exército de pessoas que hoje dizem: "Se Deus fez por eles, faz por mim também." E você? Ainda acha que seu caso é difícil demais? Que já tentou de tudo? Na Universal, não existe a sem solução. Existe Deus. E Ele está te esperando não amanhã, não semana que vem, agora. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho é o mesmo que está na sua igreja mais próxima. O seu milagre não é questão de se. É questão de quando. E o quando pode ser hoje. Basta você dar o primeiro passo. As portas estão abertas. A fé está no ar. E Deus? Bem, Deus já provou que não falha. Nunca. O milagre se completou quando o bebê, antes dado como sem chances, cresceu forte e saudável, não apenas sobrevivendo, mas se tornando um jovem cheio de sonhos. A mãe, que já havia se rendido ao desespero, agora segurava nas mãos o diploma do filho, fruto da fé que renasceu em um altar. O pai, que quase abandonou tudo, hoje lidera um ministério de restauração de lares, provando que Deus reconstrói o que estava quebrado. A família que quase se perdeu tornou-se um farol. Não por mérito próprio, mas porque, no momento em que tudo indicava o fim, eles escolheram crer no impossível. O impossível onde Deus é apenas o nosso ainda não viu. Reflexão final: às vezes, o que chamamos de fim é só Deus preparando um recomeço maior. A dor não veio para destruir, mas para revelar a força que só nasce quando nos apoiamos nele. Se eles puderam, você também pode. Não é sobre merecer, é sobre confiar. Lição de vida: Deus não muda as circunstâncias para depois abençoar, Ele abençoa dentro das circunstâncias.
O milagre não espera condições perfeitas, ele começa quando você diz: aqui estou, usa-me. As portas da Universal estão abertas. O seu quando pode ser agora. Não espere a tempestade passar, aprenda a dançar na chuva. Deus já provou, ele não falha. Nunca.